Em razão disso, nós estamos promovendo esse evento junto com a União Nacionalista Democrática, cujo presidente compõe essa mesa, Dr. Otto Colominas, e o objetivo também é capacitar as lideranças que estão aqui presentes e também as lideranças que não puderam vir, mas vão via internet receber, assistir e também participar via chat desse seminário. Nós temos que capacitar as lideranças para terem uma noção adequada para o homem comum da capacidade mineral do Brasil. Porque a maioria dos brasileiros sabe que o Brasil é um país agrícola, mas pouca gente atentou para o fato do Brasil também ser um país mineral. E a questão mineral ainda não está devidamente equacionada, né? Nós tivemos aí, durante o tempo da colonização, né, o pau-brasil e o ouro tomaram rumo da Europa, mas, de certa forma, parte desse capital que saiu daqui serviu para a colonização do Brasil, né? O Brasil hoje é esse continente graças ao colonizador, Portugal, que não se preocupou apenas em exaurir recursos, em coletar recursos. Ele se preocupou em colonizar o Brasil. E depois, em razão de questões políticas europeias, as guerras napoleônicas, o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal e, por fim, foi libertado, não pelos brasileiros, mas pelo imperador do Brasil, que era português, Dom Pedro I. Então, o interessante é que o Brasil começou com estadistas, né? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Depois nós tivemos, ainda na República Velha, depois Estado Novo, o Getúlio Vargas, que foi ditador, mas era um homem preocupado em preservar a soberania nacional e as potencialidades minerais. E tivemos também o Juscelino Kubitschek como um estadista. Por quê? Antes da Revolução Verde, o cerrado brasileiro não era cultivado. De sorte que o nosso Planalto Central era um deserto de floresta rala de cerrado, com árvores retorcidas. Eu tive, na minha juventude, a oportunidade de ir de carro até Brasília umas 2, 3 vezes. E, naquelas viagens, eu me conscientizei que o Juscelino Kubitschek, ele havia integrado o território nacional com estradas e transferido a capital do litoral do Rio de Janeiro para o Brasil Central, que era uma medida estratégica e necessária para a integração do Brasil. Antes disso, o brasileiro do Norte tinha que vir de navio de cabotagem para cá, o tal do Ita do Norte, né? Tem até músicas, né, sobre isso, uma música muito bonita. E o Brasil corria um risco sério de se desagregar territorialmente. Juscelino costurou a integração nacional. Ainda em 64, habitavam a Amazônia cerca de 3 milhões de brasileiros, o que era muito pouco para aquela imensidão. Hoje, nós temos, em razão dos esforços levados a efeito pelos governos militares, nós temos uma população de mais de 25 milhões de pessoas na Amazônia. Até uma surpresa, né? Porque o que denunciam de desmatamento, na realidade, são cidades que podem ser vistas via satélite à noite,
toda aquela iluminação são cidades que surgiram na Amazônia e que não existiam antes do esforço dos governos militares. Então, nós tivemos vários generais, presidentes. Eu quero ressaltar o general Médici, que era um homem interessado e dedicado ao Brasil. Os demais cumpriram sua missão, mas eu quero ressaltar especialmente o general Médici. Pois bem, para nós defendermos o Brasil, nós precisamos nos conscientizar que, hoje em dia, a guerra é de quinta geração. É a guerra por outros meios. A guerra convencional é utilizada de quando em vez, assim como a guerra de guerrilha. Mas a guerra hoje é mais complexa, é um xadrez político muito mais forte, de sorte que um país pode ser arrasado sem que se dispare contra ele um tiro. Bastam manobras comerciais internacionais e você lança o país na miséria, como o Brasil está. O brasileiro é mantido artificialmente na miséria. É um povo que chora sentado num banco de ouro. De acordo com os dados do próprio governo e do quem é quem na mineração brasileira, surge uma empresa internacional que é uma estatal inglesa, que ela tem mais de 80%, se considerarmos as suas coligadas no Brasil, ela chega a ter quase 90% das concessões de lavra e pesquisa do território nacional. É a British Petroleum, que é uma empresa estatal. Ela, 37% da British, pertence ao Reino Unido. Então, o mundo condena que o Brasil tem estatais, empresas de economia mista, mas naquilo que é estratégico, os internacionais do primeiro mundo procuram preservar como segurança nacional. Não é? Eu estou de pleno acordo com o avanço brasileiro, queimando etapas e assimilando o caminho que já foi percorrido pelo primeiro mundo. Mas eu não posso concordar que o Brasil seja mantido artificialmente no terceiro mundo. O Brasil é um país agrícola e mineral. A questão agrícola está razoavelmente equacionada. Mas quem manda nas cotações das commodities agrícolas são os financistas das bolsas internacionais, principalmente de Londres. E também quem dita o preço dos minérios no mundo é a Bolsa de Metais de Londres. Londres sempre teve um papel de destaque no mercado especulativo, porque se situa no ponto zero, que é o Greenwich. Né? Em Greenwich, então, eles falam de manhã com a Ásia, né? Depois do almoço com Nova York, e à tarde, no fim do expediente, eles falam com a Califórnia. Então, eles estão sempre 12 horas à frente dos demais mercados. Em razão disso, Londres sempre se destacou, tanto por isso como pela questão do Império Britânico. E eu sempre digo assim, eu sou produtor rural, advogado, pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e operei na Bolsa de Valores de São Paulo durante mais de 10 anos. Então, esse mercado especulativo, eu tenho alguma intimidade com esse mercado. Em razão dessa experiência multidisciplinar, eu fui assinalando no decorrer da minha vida, que eu comecei a operar na Bolsa com 21 anos. A partir daí eu comecei
a assimilar conhecimento para poder entender como funciona o mundo. Porque se você não sabe como é que são as engrenagens de poder mundiais, você não está capacitado a criticar ou propor sugestões. Não é? Então, eu costumo fazer algumas palestras, né? E eu começo assim: o gado da minha fazenda não sabe que tem dono. Só descobre que tem dono quando é embarcado. As pessoas também acreditam que são livres, mas na realidade o mundo tem dono, ou donos, porque o ser humano tem a tendência de acreditar que tudo que nos circunda é de geração espontânea. Não, não é. Tudo que está aqui foi planejado, estabelecido por quem nos antecedeu. Então, na realidade, nós vivemos o paradoxo do tempo. Nós vivemos o passado. Porque o nosso presente, ele foi formatado por alguém antes. Então, a nossa missão é saber como funcionam essas correntes de poder para contribuir com a formatação do futuro do Brasil e da humanidade. Nós não podemos criticar aqueles que levam vantagem com o domínio mundial, porque eles trabalharam muito para isso e se conscientizaram dessa necessidade. O Império Britânico está mais vivo do que nunca.